Ni hao, seja muito bem-vindo, amigo praticante de arte marcial chinesa, amigo simpatizante do Kung Fu. E nesse vídeo eu gostaria de estar batendo um papo com você a respeito das origens do Kung Fu, a respeito de como se deu o nascimento do Kung Fu na China. Por muito tempo eu fiquei na dúvida, pois a gente ouvia falar que o Kung Fu tinha nascido na China há mais de 3.000 anos e tal. Aí depois se ouve falar que o Kung Fu chegou na China por um monge, por volta de 600 depois de Cristo, e fica essa dúvida, né? Então, com essa dúvida e tentando entender melhor o surgimento do Kung Fu, depois de muita pesquisa, muitos estudos, a gente conseguiu conseguiu as respostas que a gente procurava para a nossa pergunta. Então aconteceu da seguinte forma: na China, tudo que sempre existiu, o que sempre existiu na China nem era Kung Fu, era conhecido como Wushu, que Wushu na sua tradução literal significa arte marcial ou arte da guerra. Então na China o que existe lá há mais de 3.000 anos e tal é o Wushu, que era praticado como forma de guerra, como forma de autodefesa, para proteger o Império Chinês, proteger a província da China. Então era uma técnica de guerra que eles tinham naquela época. O Kung Fu realmente nasceu dentro dos templos Shaolin através de uma pessoa cujo nome dele era Bodhidharma. Se você já pesquisou a respeito do Kung Fu, se você é amante da arma, você vai saber de quem eu estou falando. Então quem foi esse personagem chamado Bodhidharma? Bodhidharma, ele era um monge indiano. Ele era um praticante do budismo, ele foi o 28º patriarca do budismo na Índia. Foi o 28º e o último, porque depois disso ele migrou para a China para fazer com que o budismo se expandisse e fosse conhecido em outros territórios. Então, qual foi o surgimento do Kung Fu? Por que a necessidade do Kung Fu? Porque já existiam os templos Shaolin, os mosteiros budistas na China. Então esse monge, essa pessoa, essa figura chamada Bodhidharma, que viveu ali por volta de 500 e 600 a.C., ele foi o responsável por estar levando o budismo da Índia para a China e introduzindo esse budismo dentro dos templos Shaolin. Então o que acontece? Esse monge viveu ali por volta de 500, 600 depois de Cristo, e tradicionalmente a ele é dado o crédito de ter sido transmissor da seita Chan. Chan é um tipo de meditação, um tipo de filosofia que nasceu na Índia. E ele foi a pessoa que levou essa filosofia para a China. Ele era um antecessor, ele era um representante do budismo de Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda, o primeiro ser iluminado que deu início a esse trabalho de iluminação, esse trabalho de expansão da consciência do pessoal naquela época. Então, sendo considerado o primeiro patriarca, segundo a lenda chinesa, ele iniciou o treinamento físico dos monges Shaolin, treinamento este que levaria à posterior criação do Shaolin Quan, ou seja, o punho de Shaolin. Tem-se muito poucas informações a respeito da vida de Bodhidharma. A maior parte dos relatos concordam que ele foi um monge do sul da Índia, que viajou para o sul da China e posteriormente mudou-se para o norte da China. Então ele já migrou tanto do sul, ele veio do sul da Índia, migrou para o sul da China e posteriormente para o norte da China. Esse personagem, Bodhidharma, ele pertencia à caça dos Kshatriyas. Aprendeu a arte marcial indiana do Vajramushi. Aprendeu essa arte marcial e após se tornar o 28º e último patriarca do budismo na Índia, Bodhidharma viajou para a China a convite do imperador, deixa eu ver o nome aqui, eu estou com a colinha aqui, Liang Wuti, que governava um dos reinos no período das 6 dinastias e que seguiu uma linha inovadora do budismo que privilegiava rituais, ou seja, esse imperador, ele migrou, ele fez com que Bodhidharma fosse para a China para eles trocarem conhecimento, pois ele era adepto do budismo, mas ele era de uma filosofia mais ritualística. Então o que aconteceu? Como Bodhidharma ensinava uma linha do budismo que privilegiava a meditação, o controle da mente, a meditação, Bodhidharma se indispôs com o imperador Liang Wuti e decidiu fixar residência em outro local, no templo Shaolin, onde Bodhidharma viria a se tornar o célebre criador do Zen budismo e do Kung Fu Shaolin. Então a gente vê que a história, se a gente for pesquisar, se a gente tiver um pouquinho de mente aberta e tentar e se perguntar, a gente vê que a gente consegue juntar os pontos. Existiu o Wushu na China,
de milhares de anos atrás. Porém, o Kung Fu Shaolin nasceu aqui, ó, há 500, 600 anos atrás, através desse personagem chamado Bodhidharma, que migrou do sul da Índia para o sul da China. Era praticante da arte marcial indiana Vajramushi e introduziu isso dentro dos templos Shaolin, que deu criação posteriormente ao Shaolin Quan, ou o punho do Shaolin. E por que esse Kung Fu migrou para dentro do templo Shaolin? Porque o templo Shaolin eles não visavam a arte marcial, eles não visavam o autodefesa ou algo violento, eles praticavam arte marcial, mas como uma forma de elevação espiritual. E o que esses monges que se internavam ali dentro dos mosteiros Shaolin faziam? Qual era a rotina diária deles? Eles tinham vivência integral budista, ou seja, o templo Shaolin era totalmente budista e eles tinham essa vivência diariamente, tempo integral sobre o budismo. Eles estudavam filosofias budista e taoísta, que são duas das maiores filosofias que governam o Oriente ali, budismo, taoísmo, e também tem o confucionismo, mas eles praticavam mais o budismo e o taoísmo. Praticavam meditação, desenvolviam sua espiritualidade, estudavam medicina tradicional chinesa e, por último, praticavam artes marciais. Então a gente vê aqui que a arte marcial, hoje aqui para nós, ela é comercializada, ela é esportivizada, ela é uma arte marcial competitiva, mas a gente vê que lá na essência o Kung Fu não nasceu para isso. O Kung Fu nasceu para ajudar aquele pessoal daquela época, e a gente hoje, se a gente se dispor, se a gente tiver interesse em estar aprendendo como foi, a ter uma elevação espiritual, a ter um desenvolvimento intelectual melhor, a ter uma espiritualidade mais desenvolvida. Então o Kung Fu deveria ser um meio para nos ajudar a chegar a esse fim. Porque lá dentro do templo Shaolin, às vezes pensar o pessoal dos Shaolins, o pessoal da China só praticava Kung Fu, só treinava Kung Fu o tempo todo. Não era. Eles faziam aqui, estudavam budismo, estudavam taoísmo, faziam meditações, desenvolviam espiritualidade, estudavam medicina tradicional chinesa e, por último, praticavam artes marciais. E aqui pra gente do Ocidente, a gente malemar pratica arte marcial como deveria ser praticado. E deixa de lado toda essa outra parte filosófica, que é o que realmente importa dentro da prática do Kung Fu. E esse governador, esse imperador da China, esse Liang Tiwi aqui, ele acabou se incomodando com o Kung Fu Shaolin. Por quê? Porque esse pessoal do Shaolin, por eles terem todo esse tipo de conhecimento, por eles terem todo esse tipo de prática, o Kung Fu deles era muito forte. Eles eram seres iluminados, seres além do comum. Então por isso que a gente vê que a história, os templos Shaolin foram invadidos e todo mundo teve que migrar dos templos, daí surgiu aquela teoria do surgimento dos Kung Fu praticado com imitação de movimento de animais. Pois esse imperador invadiu o templo, queria matar todo mundo, os monges tiveram que fugir porque o Kung Fu deles era muito forte, né? Estava superando o imperador na época. O imperador se incomodou com isso, invadiu, eles tiveram que fugir. Aí foi de onde deu origem à prática do Kung Fu, com a cópia, com a imitação de movimento de animais. Aí os principais animais você deve conhecer, que é tigre, dragão, garça, águia, leopardo, louva-a-Deus, entre outros, porque tem milhares de estilos de Kung Fu. Mas os principais são esses. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas informações tenham te esclarecido alguma dúvida. Se gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário. Eu tô com esse traje aqui porque eu acabei de vir de uma gravação de Wushu Champion, e caso você tenha interesse em estar conhecendo um pouco do Wushu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Sai Chain e até um próximo.